Voltamos, galera, beleza? Sou o Rafael Paçoca, estamos aqui novamente, mais um vídeo pra vocês, certo? E esse vídeo é muito interessante, por quê? Porque ele está sendo gravado em época de eleição. Eleição para presidente do Brasil, né? E essa eleição está sendo muito polêmica, gerando muito caos, muita crise entre as pessoas. Por quê? Porque uma galera defende um presidente, a outra galera defende outro candidato a presidente, e aí a amizade que existia entre essas pessoas estão se acabando, as pessoas estão reclamando, aí uma confusão geral acontecendo no nosso Brasil. Mas aqui, enquanto você escolhe o seu presidente, eu pensei da gente fazer um vídeo aqui muito interessante que é sobre eleições no Brasil. As primeiras eleições, algumas curiosidades sobre eleições no Brasil. Enquanto você decide em quem você quer votar, você vai fazer o quê? Você vai deixar o seu like no vídeo, vai se inscrever no nosso canal, vai compartilhar para todo mundo. E eu prometo nada, rapaz, porque promessa é dívida e eu não quero dívida para minha vida, beleza? Vamos lá, curiosidades, algumas curiosidades sobre eleições no Brasil, beleza? Vamos lá. Primeira curiosidade, a primeira eleição registrada no Brasil, em território brasileiro, foi em 1532, na Vila de São Vicente, em São Paulo, quando aconteceu as eleições para um conselho da vila, um conselho municipal. 6 conselheiros foram eleitos para ajudar a administrar a vila, certo? Então, as primeiras eleições que a gente tem registro foi no período colonial, vamos pensar assim, período que o pessoal estava explorando o Brasil, né? Vila de São Vicente no Brasil. Isso foi o primeiro registro, certo? Que existe de eleição no Brasil. Seguindo, logo depois, que a gente chama de República da Espada, quando o Brasil foi comandado por 2 generais, 2 marechais, logo no início da República nós temos ali a República do Café com Leite. Você sabia que nós tivemos uma república chamada Café com Leite? Que delícia, né? Nem tanto assim, porque nessa república somente paulistas e mineiros poderiam ser presidentes do Brasil. Eu não sei porque eu fiz isso, né? Mas tudo bem. Somente mineiros e paulistas. Quando o mineiro assumia, ele já indicava o próximo presidente, que deveria ser um paulista. E aqui eu vou botar a imagem aqui. Você entendeu? A República do Café com Leite foi a alternância do poder entre paulistas e mineiros. Seguindo, em 1961, um candidato a presidente muito interessante fez sua campanha baseada contra a corrupção. Ele falou que iria varrer a corrupção, acabar com a corrupção, ia varrer todos os corruptos de Brasília e de todos os outros lugares e do Brasil todo. Ele foi eleito presidente. Jânio Quadros foi eleito presidente com a campanha dizendo que iria acabar com a corrupção, varrer com a corrupção. E olha que legal, as pessoas iam pra rua apoiar Jânio Quadros com uma vassoura na mão. A galera ia pra rua com a vassoura na mão, vamos varrer a corrupção. Eu acho que se ele vivesse nessa época, ele ia precisar da vassoura, aspirador de pó, paninho, um monte de outras coisas. As pessoas iam para as ruas com a vassoura na mão para varrer, cantando o jingle dele, dizendo que para varrer, varre a corrupção. Varre, vassourinha, varre a bandalheira. O povo está cansado de sofrer desta maneira. Jânio Quadros, a esperança desse povo abandonado. Ele não aguentou não, ele ficou 7 meses no cargo. O problema no Brasil era tão grande, a crise econômica, financeira, a corrupção era tão grande que ele só ficou 7 meses no cargo de presidência do Brasil. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Não deu certo. Você sabia que em 1930 o voto passou a ser secreto? O voto passou a ser secreto em 1930. Antes disso, o voto não era secreto, né? A gente tem antes disso aí a República do Café com Leite, como eu já falei, e existia o voto de cabresto, os coronéis. Rapaz, era uma corrupção tão grande nas eleições que só em 1930 começou a se organizar melhor a nossa eleição, nossa votação. E aí, a partir dali, passou a ser secreto, porque até então não era secreto.
você vai votar na pessoa que eu quero. Não, mas eu não quero votar, mas você vai votar nessa pessoa. E rapaz... Eram alegadas fraudes, eram alegadas corrupção, era uma confusão danada. Só a partir daí que começou a melhorar. Ou não, né? 1930, galera. Bem mais pra frente, vamos fazer algumas curiosidades agora mais atuais. Olha só que interessante. Você sabia que em 1986 o Silvio Santos foi candidato a presidente do Brasil? Silvio Santos foi candidato a presidente do Brasil em 1986, mas ele não chegou a ter votos, né? Porque o TSE, né? Ele cancelou a sua candidatura, alegando fraude no partido político. O partido político estava irregular, então ele nem chegou a ter votos, né? Ele tentou, mas aí desistiu depois dessa situação toda. A pessoa, se Silvio Santos é eleito presidente do Brasil, mas quem quer dinheiro? Será que ia dar certo? Fica o pensamento aí, galera. Seguindo, vamos lá. O que mais que eu tenho aqui? Minas Gerais. Olha que legal. Minas Gerais. Minas Gerais é o estado que mais teve presidente do Brasil. 8 no total. E 9 vice-presidentes. Você sabia que interessante, né? Minas Gerais, pãozinho de queijo. O pessoal é muito ligado na política, tá? Muito ligado na política mesmo. Então, Minas Gerais já colocou, né, no comando do Brasil 8 presidentes e 9 vice-presidentes, sem contar com Itamar Franco. Itamar Franco é mineiro, Juiz de Fora ou não? Você sabia que Itamar Franco nasceu em um navio na costa do Brasil e estava indo para Salvador quando Itamar Franco nasceu e foi registrado na Bahia, tá? Só que viveu em Minas Gerais. O pessoal fala com mineirinho, mas ele não é mineiro. Ele nasceu num barco. Quem nasce no barco é o quê? Pensa aí. Você sabia que em 1938 nasceu um rapaz chamado Enéas? Enéas de Souza Carneiro, eu acho que é esse o nome dele. Mas o Enéas ficou conhecido no Brasil por aquele jargão: meu nome é Enéas. É o que o senhor vê na televisão, no programa do presidente, tudo colorido, todos com dentes, artistas milionários. Se é essa a sua realidade, então vote neles. PSDB, PT, qualquer P, sempre estiveram juntos. É falsa a briga entre eles. Agora, se o senhor não aguenta mais ver menor abandonado na rua, tóxico, crime, tudo que não presta aumentando, se o senhor quer expulsar para sempre esses patifes do poder, só existe uma opção: 56. O senhor nunca me viu junto com nenhum deles, e comigo o senhor vai ficar livre de todos eles. Meu nome é Enéas 56. O horário dele no político, né, na televisão, era muito pequenininho. Então ele falava muito rápido e terminava 56, o meu nome é Enéas. Era muito legal. Eu era pequeno quando eu via ele na televisão. E ele, nessa brincadeira toda, se candidatou várias vezes como presidente do Brasil, mas não venceu. Mas ele foi o deputado federal que entrou para a história do Brasil ele foi deputado federal em São Paulo com a maior votação que já se registrou. Vou ler para vocês aqui. Deputado federal por São Paulo com 1.573.642 votos. Eu estou anotando aqui porque é um número muito grande. Ele foi deputado com a maior votação, com o maior número de votos na história do Brasil, hein? Se liga, 1.573.642 votos. Você procura no YouTube lá, e ele é um cara muito inteligente, ele era médico, hein? Dá uma procurada nele lá que é muito legal. Pessoal, essas algumas curiosidades. O Brasil aí tá passando por um processo de mudança. Então, fica a minha dica aqui: estude, não vote em branco, não vote em nulo, busque informação e vote no candidato que você achou interessante, vai ser bom para você e, claro, vai ser bom para o Brasil. Beleza, galera? Aquele abraço, fui!